Graça e paz, igreja. Tudo bem com vocês? É uma alegria, né, mais uma vez estar aqui ministrando a palavra para a igreja. Só um minuto, eu acho que eu vou trocar de microfone aqui. Alô? Isso. Como eu estava falando, é uma alegria estar na tua presença, na presença de Deus, na presença dos irmãos. Oi? O outro? Amém. Muito bom estar na presença de Deus, muito bom estar na presença dos irmãos, ministrando a palavra de Deus. A minha oração durante todos esses dias, né, foi que a palavra de Deus encontre vidas que estejam receptivas a essa palavra e que ela traga mudança, que ela traga confronto, que ela traga encorajamento, que ela traga realmente uma sensação de fazer parte da família de Deus, amém? E é muito bom estarmos aqui. Essa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos, está aqui o tema, reconstruindo vidas. Ficou meio apagadinho ali, mas o texto base nós vamos trabalhar Neemias. E só olhando para essa imagem, já dá para perceber que é alguma coisa relacionada à construção, né? E para quem me conhece, sabe que eu gosto muito de construção civil. Interessante, né? Às vezes eu passo na frente de uma obra e eu quero saber o que está acontecendo, em que etapa está aquela obra, né? E por pesquisar tanto, por se interessar tanto, eu acabei descobrindo algumas coisas. Eu acabei descobrindo que existe uma diferença entre construir, existe uma diferença entre reformar e existe uma diferença entre reconstruir. Por quê? Porque quando nós construímos algo do zero. Né? Uma casa que está sendo construída, ela começou do chão. Quando nós fazemos uma reforma, nós estamos mexendo em alguma coisa que já existe. Seja para fazer uma melhoria, né? Seja para consertar alguma coisa. Agora, quando nós reconstruímos algo, se refere a algo que foi destruído, que precisa ser reconstruído. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar essa noite. Porque essa palavra, ela não é só usada na construção civil, não é um termo só usado lá. Interessante que na nossa vida cristã a gente também usa essa palavra. E a gente usa ela junto com outra, que é a restauração. Então a reconstrução e a restauração, elas andam meio de mão dadas, né? E na verdade, isso é um processo. Quando nós relacionamos a uma vida que foi destruída, uma vida que está passando por uma grande dificuldade, ela está num processo de reconstrução, então nós usamos isso, nós falamos, olha, o irmão está sendo reconstruído, o irmão está sendo restaurado. Muito legal, né? Então essa analogia, nós podemos entender muito bem quando se relaciona a uma vida. E é interessante que não é só na construção civil também, ela também é muito usada em relação à imagem pessoal. Muitas pessoas têm uma imagem pessoal e essa imagem pessoal pode ser destruída e depois precisa ser reformada, né, reconstruída novamente. E aconteceu comigo há uns tempos atrás uma situação bem interessante. Lá no meu trabalho eu fui apresentado a duas funcionárias novas que tinham acabado de chegar, né? E uma dessas funcionárias era descendente de japonês. E aí a pessoa que estava me apresentando também era descendente de japonês. Aí ele falou assim para aquelas moças, olha, o Ayrton também é japonês, olha o olho dele puxado. Aí eu falei, eita, mas eu não sou japonês. E como é que eu vou falar agora para esse homem, né? Aí, né, eu falei, vou ter que falar, né? Senão vai achar que eu sou japonês. Aí, falei, não, sabe o que é? É que eu não sou japonês, eu sou descendente de italiano com espanhol, né? Quem é japonês lá em casa é a minha esposa. Mas você precisa ver o semblante do rapaz como mudou. Ele olhou assim, sabe, ficou desanimado. Por quê? Porque ele tinha criado uma imagem de mim, eu sendo japonês. E aí, de repente, aquela imagem foi destruída, né, na frente dele. E aí, agora ele precisaria o quê? Reconstruir uma nova imagem do Ayrton, né? E aí, depois que passou toda aquela situação, né, eu até achei engraçado. Mas depois eu fiquei pensando sobre isso, né? Falei, nossa, como nós criamos uma imagem e depois a gente acaba até se confundindo, né? E aí eu parei para pensar em relação ao japonês, né? Eu falei, não, mas é verdade.
a cultura japonesa é muito assim, é muito lá de trás, né? Que a gente tem uma imagem bacana de japonês. Para mim, e para muitos, né? Japonês era o quê? Era rico, ó, japonês é rico. Japonês é educado, japonês é inteligente e japonês sabe lutar karatê. Eu cresci ouvindo isso, eu falei, nossa, é legal, cultura japonesa é isso aí. Só que vai passando o tempo, a gente vai conhecendo as pessoas, a gente sabe que não é bem assim, né? Sabe que não é bem assim, né? E eu assim, pelo menos todos os japoneses que eu conheci, nenhum deles sabia lutar karatê. Eles só eram ricos, inteligentes, educados, mas karatê que era bom, ninguém sabia lutar. A imagem que nós criamos dessas pessoas, elas acabam sendo desconstruídas, e aí a gente precisa reconstruir novamente, né, essa imagem. Mas olha que legal, na nossa vida também acontece essa situação, como eu falei para vocês. O fato é que reconstruir é muito mais difícil do que construir. E por que reconstruir é mais difícil que construir? Porque existem as etapas. Então, como eu falei no início, a gente só reconstrói aquilo que foi destruído. Então, primeiro você tem que destruir, tem uma demolição. Depois tem lá um entulho, você tem que tirar o entulho. Aí depois, ali no meio do entulho, você tem que aproveitar alguma coisa de lá. E depois daquele aproveitamento, você limpa tudo e aí você vai começar a construção. Teve trabalho, não teve? Muito mais trabalho do que se fosse feito da maneira correta no início. Então, é muito mais difícil arrumar do que fazer correto. Pegaram? A vida cristã é a mesma coisa. Quando nós nos convertemos a Cristo, a gente vem com muitos vícios, né? De criação, de cultura, e algumas dessas coisas precisam ser destruídas para serem reconstruídas. Então tem todo um passo a passo, existem muitas etapas, e por isso que até hoje nós estamos em obras, né? Então eu ouvi muito isso na minha caminhada cristã, olha, nós estamos em obras, porque Deus está fazendo uma grande obra nas nossas vidas. E eu gostaria de ilustrar tudo isso que eu estou falando, entrando num texto do profeta Neemias. Neemias, ele foi um excelente reconstrutor. Vamos abrir as nossas Bíblias lá? Neemias, só para você se localizar, está depois de Esdras, e ele está antes de Esther e Jó. Se você achar Jó rapidinho, você volta um pouquinho, você está em Neemias. Neemias, ele foi um excelente reconstrutor. Ele reconstruiu os muros de Jerusalém. E nós vamos caminhar um pouco dentro dessa história para a gente entender um pouco mais sobre o que Deus faz nas nossas vidas. Amém? Vocês encontraram aí? Neemias, coloca no capítulo 1. E a gente vai caminhar um pouquinho dentro do livro de Neemias. Até lá no capítulo 6. Amém? Eu vou ler para vocês de 1 a 4, que fala assim. Palavras de Neemias, filho de Racalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Até aqui por enquanto. Então Neemias, ele era um judeu, que ele estava em uma outra pátria. E ele estava servindo como copeiro no rei da Pérsia. E lá naquela situação, como nós acabamos de ler, ele recebe a visita de outros 2 judeus, né? E aí, Neemias já sabia toda a história de cativeiro, tudo aquilo que o povo tinha sofrido. E aí ele fala para o pessoal: olha, como que está o nosso povo? Como que está a nossa terra? Como é que está Jerusalém? Só que aí a resposta não foi boa. E aí ele falou: não, eles estão sofrendo, eles estão humilhados, os muros de Jerusalém foram derrubados, as portas foram destruídas pelo fogo. A situação do nosso povo e da nossa cidade
não são boas. Ele já tinha aquele sentimento, né, sobre o povo, e aí ele vai lá e recebe uma notícia ruim. Todos nós recebemos notícias ruins. Todos os dias a gente acaba recebendo algo bom, mas também recebemos notícias ruins. Mas a grande diferença é como nós respondemos a essas notícias, né? Como está o nosso coração? Se no nosso coração tiver a certeza de que nós servimos a um Deus que é todo poderoso, que pode todas as coisas, né? Nós estaremos passando por esse processo, por essa notícia ruim, firmes, né? Crendo no agir de Deus. Então, quando nós temos essa convicção, nós recebemos notícias ruins, mas continuamos firmes, inabaláveis. Mas quando nós não temos um Deus, né, essa certeza no nosso coração, as notícias ruins nos derrubam, nos abalam, né? E aí essa passagem de Neemias, ele vai falar um pouco sobre isso, alguns processos que ele passou depois que ele recebeu essa notícia ruim. Então, o primeiro passo de Neemias está logo ali no comecinho que nós lemos, né? Nós precisamos ir direto ao ponto. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente fica rodeando, sabe, a situação, meio que se esquivando da verdade. E na verdade nós temos que ir direto ao ponto. E Neemias foi, ele falou assim: como é que está o povo? Como é que está Jerusalém? Como é que está a sua vida? O que foi que você fez? Qual é o valor dessa dívida? Quando isso aconteceu? Qual que é o nome dessa pessoa? Sabe? Às vezes a gente está fugindo de verdades, quando na verdade nós precisamos ir direto ao ponto, seja a resposta positiva, seja a resposta negativa. Muitas vezes a gente passa por até uma doença, uma situação que a gente acaba se escondendo, né? Ou escondendo isso das outras pessoas, quando na verdade nós precisamos ver realmente o que é, ir direto ao ponto. E o segundo passo é a nossa reação. Qual foi a reação de Neemias? Neemias, ele senta e começa a chorar. E depois ele passa dias lamentando. Só que só depois é que ele jejuou e orou ao nosso Deus. E nós, quando nós recebemos uma notícia ruim, nós xingamos, brigamos, eu vou sair de casa, ou senão, você sai de casa, você é o culpado, a gente põe a culpa nos outros, né? A nossa reação, muitas vezes, é a contrária, né? Misericórdia, né? Chega até cansa, né? E Neemias, ele muda essa situação. Primeiro ele sentou, ele chorou, ele sentiu, mas depois ele muda o posicionamento dele, e aí ele começa a orar. Então quando nós choramos e lamentamos, resolve alguma coisa? Quando nós colocamos a culpa nas outras pessoas, promove a restauração? Não. E é isso que Neemias fez, ele meio que assumiu, né, a situação, falou: vou buscar a Deus. Então nós também precisamos reconhecer que muitas vezes a gente faz parte do problema, sabe? Muitas vezes aquilo que nós estamos passando, a gente também tem um pouquinho de culpa, e é isso que a gente precisa entender melhor. Israel estava passando por aquela situação, mas Israel não era tão inocente assim. Israel também tinha culpa. Por quê? Porque Israel virou as costas para o Senhor. O coração de Israel estava longe, se afastou de Deus, e aí sofreu as consequências. Será que isso pode acontecer com a gente também? Virar as costas para Deus, fechar o nosso coração para agir de Deus, e aí acontecem algumas coisas na nossa vida, a culpa é de Deus. Será que a gente também não tem parte nessa culpa? Né? E aí nós vamos entender isso um pouco melhor quando Neemias começa a orar. Ele coloca isso abertamente para Deus. E lá é o terceiro passo, né? Ele jejuou e orou. Vamos ler do 5 ao 7. Do 5 ao 7, eu vou pulando dentro do livro de Neemias. Do 5 ao 7, fala assim: então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e que os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Aí vem: confesse os pecados que nós, os israelitas, temos cometidos contra ti. Sim,
Eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, os decretos e as leis que destes ao teu servo Moisés. Olha lá. Então Neemias, ele reconhece, primeiramente, o poder e a autoridade de Deus. Então ele começa a oração exaltando o nosso Deus. E está certinho, é assim. Primeiro nós exaltamos a Deus, reconhecemos quem Deus é, depois a gente apresenta a nossa situação para Ele. Amém? Passando isso, Neemias pede perdão pelos pecados do povo. Mas como assim, né? Neemias nem estava lá. Como é que ele pede perdão de um lugar, de uma situação que nem estava lá? Porque Neemias reconhece que aquele era o seu povo, que aquele era o sangue, né? Que aquele era o povo dele. E muitas vezes, nós, como cristãos, nós temos que ter essa mesma atitude. Nós temos que, sabe, sofrer pelo pecado dos outros, sabe, se colocar no lugar das pessoas e apresentar elas para Deus. Nós fazemos isso na quarta-feira, né? Nós pedimos perdão pela igreja. Eu acho que esse é o posicionamento de todo cristão perante Deus. Declarar que nós fazemos parte de um corpo, e quando o corpo, uma parte dele está sofrendo, nós também fazemos parte. Então Neemias toma esse posicionamento e pede perdão a Deus pelo aquilo que o povo estava fazendo, e nos leva ao arrependimento, confissão e arrependimento. É interessante que o evangelho, a essência, fala muito sobre arrependimento, né? Porque João Batista falava sobre arrependimento, lá no deserto: arrependei-vos, está chegando o reino de Deus. Aí vem Jesus com o mesmo discurso: arrependei-vos. Então o arrependimento é algo muito importante na nossa caminhada. Nós precisamos reconhecer isso, né? Então é um processo, nesse processo de restauração, o arrependimento tem um lugar muito importante. Amém? Então o arrependimento mais a confissão é igual à restauração. Olha que conta bacana. O arrependimento mais a confissão é igual à restauração. Então tudo que foi destruído teve uma causa. Qual era a causa de Israel? Virou as costas para o Senhor Deus. Então tinha uma causa. Então primeiro precisa combater essa causa. Primeiro nós precisamos identificar a razão, né? A raiz, aonde foi que nós erramos. Amém? Só que o arrependimento, ele não pode ser apenas um sentimento. Eu estou sentindo que eu estou arrependido. Sim, o arrependimento é um sentimento, mas ele precisa ir um pouquinho mais além. Ele precisa ser algo de uma atitude, de uma mudança, né? Um posicionamento. Por si só, o arrependimento não traz mudança. A mudança vem a partir do nosso posicionamento, a partir da nossa atitude, né? Tem que ser algo visível, tem que ser algo visível. Então, tudo que foi quebrado tem uma causa. E se essa causa não for arrumada, quebra-se outra vez, aí conserta. Quebra-se a segunda vez, aí conserta. Quebra-se a terceira, a quarta e quebra a vida inteira, até resolver a causa, né? E na confissão nós acabamos expondo isso, e nós mudamos de atitude. Mudar de atitude é dizer assim: chega, né? Se eu não levar isso a sério, eu não vou para lugar nenhum. Essa é a atitude, né? O arrependimento tem que vir seguido de um posicionamento. Amém? Então, se nós resumirmos um pouquinho a história de Neemias, eu vou começar a dar uma pulada agora entre o livro, para a gente pegar a essência do que eu quero falar essa noite. Depois, na casa de vocês lêem o livro de Neemias inteiro, que é muito bom. Então, Neemias, resumidamente, ele recebeu a notícia ruim, ele buscou a Deus em arrependimento pelo povo, depois ele decidiu reconstruir os muros, aí ele pediu a ajuda de Deus, aí Deus o abençoou, e aí o rei também o ajudou, deu cartas para ele de recomendação, deu recursos para ele, e lá no capítulo 2, a partir do 2 que a gente vai caminhar agora novamente, lá no capítulo 2, Neemias chega em Jerusalém, ele chega lá para reconstruir o muro. Só que quando ele chega lá em Jerusalém, ele não chega apavorado, já querendo colocar a mão na massa. Ele fica 3 dias lá, antes de falar o que ele foi fazer. Como assim, né? Como que Neemias chega para fazer uma construção, e aí ele fica quietinho durante 3 dias, não fala nada para ninguém que ele foi fazer lá?
Aí eu estava até pensando, nossa, se fosse uma mulher, eu acho que nem aguentava ficar 3 dias, né, contando, guardando segredo, né? Ia falar para alguém, não ia? Mas Neemias segurou 3 dias. Aí eu falei, poxa, Neemias, ficou lá sem fazer nada 3 dias? Não, Neemias, ele não ficou 3 dias lá sem fazer nada. Neemias, ele tinha uma estratégia. Vamos ler aqui no comecinho, aqui do 2, 2:11. Fala assim, do capítulo 2, o verso 11, eu vou ler o 11, o 12 e depois o 16. Fala assim: cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias, de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Olha lá. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. Pula lá para o 16. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então ele ficou quietinho, guardou segredo durante 3 dias. Por quê? Porque ele tinha uma estratégia. E qual foi a estratégia dele? Ele foi olhar o muro. Só que muitas vezes a gente, pela nossa ansiedade, né, pela nossa afobação, a gente acaba falando coisas sem saber realmente como elas são, ou o que está acontecendo. Então Neemias, ele foi olhar o muro, ele foi ver o estrago do muro. Olha, falaram que a cidade estava toda destruída, muros derribados, portas queimadas a fogo, deixa eu lá ver se é isso mesmo. E aí ele foi. E aí a partir do momento que ele fez essa sondagem, né, a partir do momento que ele viu realmente o que estava acontecendo, aí ele falou, não, realmente, vamos começar essa grande obra. E aí, a partir do verso 17 e 18, aí ele conta o que realmente ele foi fazer. No 17 fala assim: então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. 18. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. Opa, o povo está animado. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Neemias começa a testemunhar para aqueles homens que Deus tinha feito uma grande obra na vida dele. Deus estava com ele. E ele foi para lá para quê? Para reconstruir os muros. E aí aquilo encorajou as pessoas. Sabe, eu acho que muitas vezes está faltando na gente um pouquinho de encorajamento também, sabe? Falta um posicionamento, só que ao mesmo tempo também falta um encorajamento. Das pessoas falar para a gente, vai lá, vai dar certo, tamo junto e vamos. E foi isso que Neemias fez. Ele encorajou aquele povo a fazer essa grande obra. Amém? Só que interessante que aí começaram as oposições. Sabe, estava muito bom para ser verdade. O povo estava animado, e aí começou a vir o quê? As pessoas para desanimar. Isso tem bastante, não tem? A gente pode até estar lá animado, mas sempre vai ter um abençoado para estar desanimando a gente. Amém? Então, nesse processo de restauração, muitos serão contra. Muitos serão contra o seu crescimento, muitos serão contra a sua reconstrução, a sua restauração. E a partir do verso 19, aparecem 3 homens, que é o Sambalate, o Tobias e o Gesem. E quando eles souberam, né, sobre a reconstrução do muro, eles começaram a zombar, e eles começaram a se levantar contra o povo. E eles diziam, isso nunca vai acontecer, não tem como ser reconstruído, isso não vai dar certo. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência, né? Quando nós colocamos algo para as pessoas, olha, vou fazer tal coisa, a pessoa, será? Sei não, hein? Acho que não vai dar certo não, hein? Sabe? E é isso que aconteceu. Então isso, minha gente, é vida normal. Isso não acontece só com você, não acontece só comigo, mas muitas vezes nós nos vitimamos, né? Olha como eu sou coitado. Isso é vida normal. As pessoas se levantam, principalmente se você for trabalhar na obra de Deus.
Às vezes as pessoas se levantam dentro da sua casa. Aí você fala, poxa vida, dentro de casa? Dentro da sua casa, né? Então, as pessoas se levantaram contra, mas eles continuaram firmes, né? Sabe aquela voz que eu falei, né? Aquela certeza que está dentro do nosso coração? É nesse momento que a gente decide em quem nós vamos ouvir. Vamos ouvir a voz de Deus? Ou vamos ouvir a voz do mundo? Você decide, porque as pessoas vão se levantar. Continuando, lá no capítulo 3, vamos dar mais um salto. Lá no capítulo 3, começou a construção do muro. Olha que legal. Independente de pessoas contra, começou a obra. E aí, lá no capítulo 3 todo, fala que muitas famílias se levantaram para trabalhar nessa obra. Muitos se levantaram, e isso é muito lindo. Por quê? Porque da mesma forma, Deus levanta pessoas para nos ajudar na nossa restauração, na nossa reconstrução, né? Então, Ele levanta pessoas para lutarem junto com a gente, para orarem junto com a gente, né? Para carregar o fardo junto com a gente. Isso é muito lindo. Então, isso aconteceu naquela situação. Famílias inteiras se levantaram para reconstruir o muro. E na igreja tem que ser assim. Não é algo assim esporádico. Tem que ser assim. Por quê? Nós temos que caminhar juntos para que cada vez mais o reino de Deus avance e as trevas recuem. Então, nós precisamos dividir as cargas, o encorajamento, o trabalho. Não adianta colocar só nas costas de um, tem que todo mundo colocar a mão no arado, né? E foi isso que aconteceu no capítulo 3, e foi maravilhoso. A construção começou. E aí, no capítulo 4, tcharam, mais oposição. Por quê? Porque começou. Como é que ia ficar um negócio assim, solto? Começou, aí novamente vieram lá o Sanbalate, o Tobias e o Gesem. Eles se levantaram e declararam guerra contra o povo. Ele falou assim, não, nós vamos atacar Jerusalém, nós vamos causar confusão no meio desse povo, olha os abençoados. E essa construção não vai continuar. Logo no começo do 4, diz assim, 4:1. Quando Sanbalate soube que estávamos construindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus. Vida normal. Lá no 8, diz assim, todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Olha o povo se levantando contra. E eles falavam assim, nós vamos destruir esse muro. E Neemias falou assim, vai não. Por quê? Porque enquanto metade do povo vai trabalhar, a outra metade vai vigiar. A outra metade vai estar pronta para proteger. Vai estar pronta para proteger. Isso é muito lindo, porque nos traz mais um ensinamento, né? Além do povo orar, além do povo buscar a direção de Deus, eles também agiram. Eles foram e fizeram algo, né? Então, Deus certamente vai fazer a parte dele. Isso a gente tem certeza absoluta. Só que a nossa parte, Ele não vai fazer. Nós é que temos que fazer a nossa parte. E o povo, eles se levantaram, né? Eles se levantaram. Então, eles buscaram, né, a confirmação de Deus, né, nessa luta e agiram. Então, nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que proteger a nossa família, proteger a nossa casa, proteger os nossos filhos. Nós temos que permanecer firme na obra de Deus, né? Fazendo assim, o inimigo recua. Fazendo assim, o inimigo não avança, né? E está lá no capítulo 4. Vamos ler aqui, do 14 ao 18, que vai falar um pouco sobre isso. No 4, do 14 ao 18, diz assim: fiz uma rápida inspeção, Neemias falando, e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Olha lá, né? Lutem. Não fiquem apenas aí, parados, amedrontados. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado
o seu trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. E aí vem o 16, daquele dia em diante, olha lá que lindo, enquanto a metade dos meus homens faziam o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo um muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Cada um dos construtores traziam na cintura uma espada. Enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. O povo estava preparado para o trabalho, mas o povo estava preparado para a guerra. Será que o povo de Deus também está faltando um pouquinho disso? Nós estamos para servir, nós vamos trabalhar na obra do Senhor, mas nós também estamos envolvidos em uma guerra espiritual. Então, nós não podemos estar inocentes, perdidos, né, voados, né, como diz o povo, avoado. Né? Nós temos que estar atentos a essa guerra. Nós estamos trabalhando, mas nós também estamos prontos para a guerra. E para finalizar, né, essa primeira parte, lá no capítulo 6, o muro ficou pronto. Glória a Deus. Olha o milagre. O muro ficou pronto. Lá no capítulo 6, né, de 15 a 16, fala que o muro ficou pronto. Foi um grande milagre. Eu vou estar lendo. Capítulo 6, de 15 a 16. Diz assim: o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias, quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com um orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Ficaram com orgulho ferido. Porque Deus fez uma grande obra, em 52 dias o muro foi construído e todo mundo se alegrou. Agora, se nós nos alegramos, se Neemias se alegrou, se o povo se alegrou, imagina Deus. Como Deus se alegra em reconstruir? Como Deus se alegra em restaurar? E eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma passagem, para a gente já entrar para o final dessa pregação. Essa passagem está em Jeremias. Pula lá para o final. Jeremias é o profeta, um dos profetas maiores. Quem está vindo de quarta-feira aí sabe disso. Jeremias é um dos profetas maiores. Está lá mais para o finalzinho da Bíblia. Jeremias está... Perdão, o microfone deu uma enroscada. Jeremias está logo depois de Isaías, beleza? Eu vou estar lendo para vocês uma passagem muito bonita, que é Deus falando sobre o seu povo. Amém? Jeremias 33, eu vou estar lendo de 6 a 9. Fala assim, olha que passagem maravilhosa. Todavia, trarei restauração e cura para ela. Quem está falando isso? Deus. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria. Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela. Eles temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhes concedo. Deus se alegra em restaurar. Deus tem prazer em restaurar as nossas vidas. Deus tem prazer em reconstruir. Deus tem prazer em reconstruir
as nossas vidas. Eu vou tentar trocar de microfone. Alô? 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 Oita! Agora foi. Perdão. Deus tem prazer em restaurar as nossas vidas. Isso é maravilhoso. E eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina você comprar um carro zerinho. Um carro zerinho da concessionária, novinho. E aí você está andando na rua, vem um doido e bate no seu carro. Misericórdia, né? Sangue de Jesus tem poder. E aí, o seu carro precisa passar por uma funilaria. E aí vai lá no funileiro, mexe, troca a peça, arruma. E o seu carro, depois dessa funilaria, por mais que tenha dado tudo certo, o seu carro vale menos. Ele perdeu o valor. Porque ele não é mais original. Ele foi reformado. Ele foi restaurado. Ele perdeu o valor. Só que o mais interessante é que com Deus, a boa notícia é ao contrário. Quando Deus restaura a nossa vida, a gente ganha valor. A gente fica melhor que o original. Por quê? Porque Deus se alegra com a nossa restauração, com o nosso fortalecimento. Então, aquilo que Deus restaura fica melhor do que o original. Aquilo que Deus põe a mão é muito melhor do que estava antes, né? Deus restaura, Deus aumenta, Deus melhora. Então aquilo que era fraco, depois que Deus põe a mão, fica forte. Aquilo que era sem comprometimento, depois que Deus pega, irmão, fica super comprometido com a obra do Senhor. Aquele que é vazio, Deus enche. E aquele que está inconstante, Deus dá aquela firmada. Por quê? Porque Ele colocou a mão. E quando Deus restaura, fica melhor do que era antes. Fica melhor que o original. E isso é uma boa notícia. Só que, infelizmente, ainda existem pessoas que não creem nisso. Ainda existem pessoas que não conseguem entender esse agir de Deus. E aí o que elas falam? Olha, é impossível dar certo. Sabe, aquele ali, não, esse aí Deus não muda não. Esse é casca de ferida. Esse aí Deus não muda, né? E quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Quem já falou isso? Eu já falei. A pessoa é tão atormentada que fala assim, esse Deus não muda. Deus muda. Por que nós temos tanta dificuldade em entender isso? Por quê? Porque no nosso coração ainda não tem essa certeza de que Deus pode fazer. E muitas vezes nós vamos até o fim. Muitas vezes nós desistimos do processo. Nós largamos mão. Nós achamos que está demorando muito, sabe? E por mais que Deus esteja mexendo, o tempo é um pouco mais longo. E aí a gente olha de fora e fala assim, não está acontecendo nada. Sabe, a exemplo da casa, que tem todas aquelas etapas, destrói, tira o entulho, separa o que for bom, depois começa a reconstruir, tudo isso Deus está fazendo. Só que aquele que está de fora olha e fala assim, não está acontecendo nada, mas Deus está tratando, Deus está agindo. Amém. Amém. Nós precisamos entender qual é a razão disso tudo, né? Aonde está o verdadeiro problema? Porque quando nós começamos a mexer em uma reforma, a gente fala, olha, isso aqui precisa mexer, mas isso aqui está bom. E aí a gente começa a mexer e a gente percebe que aquilo que estava bom não estava tão bom assim. E aí começa a aparecer uma coisa, começa a aparecer outra, mas quando Deus começa a mexer na nossa vida, acontece também a mesma coisa. Ele começa a nos mostrar coisas que pareciam que estavam boas, mas elas não estavam. Então, Deus acaba fazendo...
Só um momento. Alô, você? Quer dar uma desligada na mesa? Ligar de novo? Deus acaba fazendo muito mais do que nós apresentamos para Ele. Sabe, às vezes a gente só quer mostrar uma parte do problema para Deus. E Deus fala assim, não, calma lá, tem mais coisa. E aí, Ele começa a mostrar as raízes do problema. E quando Ele restaura por completo. Porque se Ele restaurar superficialmente, sabe, se você dá uma disfarçada, lá na frente tudo aquilo vai voltar. Por quê? Porque não foi curado, porque não foi restaurado devidamente. E Deus, Ele quer agir dessa maneira. Só que muitas vezes a gente não quer passar pelo processo. A gente quer que sejam coisas rápidas. E a gente fala assim para Deus, Deus, eu estou com a minha vida toda destruída. Conserta aí. Só que é o seguinte, vai meio rapidinho, porque eu tenho um monte de coisa para fazer. E de preferência, sem dor. Sem dor de preferência. E muitas vezes a gente foge do processo. Porque quando Deus começa a agir, Ele age profundamente. Só que quando nós deixamos, né, Deus agir, Ele vai nos entregar muito mais do que nós buscamos. Essa é a graça, essa é a misericórdia que Deus tem sobre nós. Então, restaurar leva tempo, restaurar é um processo. Assim como nós construímos uma casa, é desde baixo, é desde o início. Então, hoje nós temos acesso a esse excelente restaurador, que é Cristo Jesus. É um Deus maravilhoso. Você conhece Ele? Vocês conhecem? Quer que eu indico? Jesus é especialista nisso. E muitas vezes a gente acaba colocando as nossas vidas, a nossa dificuldade na mão de outras pessoas. E acabamos assim dando tiro para todo lado. Sabe aquela expressão? Quando na verdade a gente precisa colocar nas mãos de Jesus. Ele é que é o especialista. É Ele que sabe, né? É Ele que sabe todas essas coisas. E muitas vezes a gente se cansa, em vez de perseverar, em vez de permanecer firme, até o processo terminar, até que tudo se termine. A nossa esperança tem que estar em Cristo Jesus. E muitas vezes demora esse processo. E as pessoas que estão com a gente nesse processo, essas são muito valorosas. Sabe quando você vai construir uma piscina? O pessoal não aparece lá para cavar o buraco, mas na hora que ela está pronta, o pessoal aparece. Então, aquele que chegar depois, no final do processo, vai olhar tudo aquilo e vai falar assim, uau, como você é abençoado, como você é usado por Deus. Mas essa pessoa não sabe todo o processo, ela não soube o quanto Deus trabalhou na sua vida, o quão doloroso foi esse processo. Né? Quanto joelho no chão, quanta oração, né? E nós, quando passamos por tudo isso, e ainda estamos passando, nós chegamos ali no final e falamos, uau Deus, o Senhor é maravilhoso, é muito bom contemplar a restauração, é muito bom contemplar aquele que estava caído e hoje está de pé, é uma alegria a gente reconhecer que Deus pode fazer. Então nós precisamos continuar firmes, né? Nós precisamos dar esse voto de confiança ao nosso Deus. Então, tenha fé, continue firme, né? Porque se você hoje está quebrado, Deus pode te restaurar. Se hoje você está destruído, Deus é o que vai te reconstruir. Se hoje você está desanimado, é Deus que vai te dar um bom ânimo, né? E se hoje você está doente, creia que Deus pode te curar, pode te dar uma cura maravilhosa. E se você não tem mais esperança, Deus pode te renovar, te dar uma nova esperança. Amém? Então Jesus, ele é especialista em mudar histórias. Sabe aquela história que vem toda torta, toda errada, até ter um encontro verdadeiro com Cristo? E a história muda, a situação muda, né? Nós somos reconstruídos, nós somos restaurados por Cristo Jesus. Amém? Deixa Ele agir. Hoje, entrega para Deus aquilo que você está passando, a situação que você está vivendo.
confia, né, nesse Deus que pode todas as coisas, um Deus maravilhoso e que nos ama acima de tudo, mesmo falhos, mesmo pecadores. Nós precisamos reconhecer a nossa falha, a nossa miséria, nos arrependermos, tomarmos uma atitude perante Deus e Ele vai agir. Amém? Amém. O microfone quis brincar com nós essa noite, mas a mensagem é essa, meus irmãos, que Deus é muito bom e Ele tem cuidado de nós. Vamos orar? Querido Deus, eu quero te agradecer, meu Pai, por esse tempo que nós tivemos com a Tua Palavra. Senhor Deus, nós cremos que o Senhor é poderoso para mudar qualquer situação e qualquer história. Deus, muitas vezes nós estamos quebrados, destruídos e ainda continuamos orgulhosos, Pai. Ainda, meu Pai, não temos um arrependimento verdadeiro na Tua presença. Senhor Deus, nós oramos para que o Senhor gere em nós essa noite esse arrependimento genuíno, meu Pai, esse desejo pelo Teu agir nas nossas vidas. E muitas vezes nós nos abrimos tão pouco na Tua presença, e o Senhor quer muito mais. O Senhor nos conhece realmente a raiz, a causa, o motivo de estarmos assim destruídos, e o Senhor quer nos curar, o Senhor quer nos tratar. Nós queremos também, meu Pai, que não só nós experimentemos isso, mas aqueles que estão à nossa volta. Porque muitas vezes, ó meu Pai, nós desistimos no meio do processo. Nós desanimamos, ó meu Pai, porque parece muito longe, ó meu Pai, parece muito distante. E muitas vezes, ó meu Pai, nós oramos por pessoas, oramos pelo nosso pai, pela nossa mãe, pela nossa irmã, pelo nosso irmão, pelos nossos parentes, nossos amigos, e parece que as coisas até pioram, Deus. Tira isso de nós, ó Santo Deus, nos dá realmente uma certeza, meu Pai, nos dá uma confiança, nos dá novo ânimo, Santo Deus, para continuarmos firmes em todo esse processo, e que o Senhor, meu Pai, nos restaure as nossas vidas, Deus, restaure a Tua igreja, meu Pai, nos fortaleça nessa caminhada, Senhor, esse é o nosso desejo, e que a cada dia mais, ó Deus, nós possamos ver à nossa volta, também vidas, ó meu Deus, sendo restauradas, vidas sendo transformadas, e se achegando a Ti, meu Pai. Nos dá um novo tempo, Santo Deus, nos dá uma nova motivação, um novo ânimo, Santo Deus, e que o Teu reino avance, que nós venhamos a estar firmes e constantes na Tua presença. Esse é o nosso desejo, Pai, por isso nós oramos gratos no nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Pastor Fábio.